Orlando, você falou que quando era bem jovem já tinha o PX, né? Então foi nessa época que começou o seu interesse por rádio ou tem uma história anterior ainda? Não, tem anterior ainda. Foi quando eu ganhei um rádio do meu pai, um radinho de pilha. Né? Eu era apaixonado, escutava rádio a noite toda e aquele tempo que idade você gastava tinha? pilha. Gastava pilha? Poxa vida, agora uns 11 anos por aí. Creio que isso. 10, 11 anos. Sim. 12 anos, nessa faixa, assim. E eu ganhei um radinho de pilha, radinho Philips, meu pai me deu. E eu ficava escutando aquele rádio o tempo todo, até a pilha acabar. Aí depois eu tenho que juntar dinheiro e comprar mais pilha depois, né? Eu escutava muito naquela época a Rádio Difusora São Paulo, que por acaso agora ela tem também no podcast, tem a Rádio Difusora. Os antigos, a rádio também já fechou, mas os antigos DJs, locutores, tem todos aqueles programas gravados, eles também colocam no podcast deles. Eu pego no Spotify, essas coisas assim, né? Escuta, é tudo coisa antiga. Eu gosto de coisa mais antiga. E o negócio da rádio é isso, a imaginação. Você lembrar, você botar para funcionar a cabeça. O negócio é que, assim, a gente tem quase a mesma idade. Eu acredito que o professor Orlando é pouco tempo, assim, de diferença, né, de idade 57 da gente. esse ano. Você vai fazer 57? 57 esse ano. Não, então é um pouco mais. Mais do que eu imaginava. Um pouco mais. Não, eu vou fazer 47, não, vou fazer 46 ainda, né? Você vai fazer 46. 46. Eu faço 40 esse ano, olha só. Daqui 3 meses, exatamente 3 meses. Eu tenho só 57. Eu sei que eu no 40 estou mais acabado, né? Mas tudo bem. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu pensava que era menos. Aparenta bem menos. Eu achava que era assim, mais ou menos a mesma faixa, né, de idade. Nossa, mas o que eu queria dizer que, assim, na nossa época na nossa adolescência, na nossa juventude, antes anos mesmo, 80, 90... na infância, né, na minha infância, eu me lembro que o rádio, ele ocupava um lugar de destaque, assim, em casa, né? Sim. O meu pai, como músico, sempre teve banda e tudo mais, então ele gostava muito de escutar rádio e também... depois o LP, né, as músicas, enfim. E eu tenho uma história, assim, com rádio também, que eu era bem criança, eu acho que não tinha 10 anos ainda, e o meu pai tinha um aparelho, assim, daqueles grandes, era 2 decks, né, deck duplo, de fita cassete. E eu gravava um programa num fone de ouvido, usando um fone de ouvido como microfone, conectava ali no aparelho, né, e eu gravava na fita cassete. E era a Angelical FM. Olha só, eu tinha a minha amiga Dai. O nome já estava sugerindo. Pois então, e eu me lembro que eu criei, né, era da minha cabeça, né? E era tipo, eu falava, né, fazia até as vinhetas, tudo. Angelical FM, falava assim, eu cantava. E a Dai, que era minha amiga, né, menininha, criancinha também da época, eu dizia, a Dai vai fazer agora os recadinhos. E a gente inventava e fazia roteiro e brincava de radialista na sala da minha casa, né? Então tem essa questão, porque algumas casas aí depois, um pouco mais tarde, tinham aquele microsystem, né? Que daí ficou uma coisa muito grande, já foi uma inovação, mas hoje à tarde, quando estava conversando com o Raiman a respeito da live, do rádio, tudo, porque o que acontece? Nós estamos em 2022, então muita gente... 2023. 2023, verdade. E já há 27 dias, né? Isso mesmo, 2023. E muita gente acha assim que rádio é uma coisa ultrapassada, é uma coisa, né? Mas o que aconteceu foi que ele só se modificou assim com a tecnologia mesmo, né? Mas a paixão continua a mesma. E eu estava falando com o Raiman hoje à tarde, e ele lembrou do avô, né, dos nossos avós, na verdade dele, falou dele, mas o meu também, o meu avô Arthur, lá em Blumenau, ele era sócio do BEC, Blumenau Esporte Clube, e ele, quando não podia ir ao estádio, ele escutava o jogo pelo rádio, né, meu bem? E o seu avô também? O meu avô era torcedor do Atlético Paranaense, né? Nós somos paranaenses, né?
na minha família, e ele tinha radinho de pilha, pequenininho, né, que ele colocava no ouvido ali e ficava escutando o jogo de futebol no rádio. Mesmo quando o jogo era transmitido pela TV, ele preferia ouvir no rádio, né? Porque, como o Orlando falou, o rádio ele transmite uma emoção, né? Você não está vendo o que está acontecendo, então o narrador de futebol do rádio, ele é diferente do narrador de futebol da TV. Você vai assistir um jogo na TV, o narrador é aquele marasmo, né? Aquela coisa lenta. Fulano tocou a bola para Beltrano. Que a pessoa está enxergando. Que você está vendo, né? Tá vendo, Agora o outro vai passar para não sei o que, aquela coisa lenta. Agora você está no rádio ouvindo futebol, vai passar a bola, porque ele vai narrando bem rapidinho, mas ele vai passando todos os toques, tudo o que está acontecendo. Então, meu avô preferia muito mais ouvir o jogo no rádio do que assistir na TV, porque realmente o rádio transmite essa emoção, né? Essa emoção. E ele faz a pessoa ficar imaginando, como você bem falou, né, Rondé? Ele trabalha com a imaginação da pessoa. Imaginação. E assim, as tecnologias, elas foram evoluindo, né? Hoje em dia, as bandas, as coisas, nem lançam mais CD. Lança as músicas tudo já no Spotify, aquela coisa toda, né? Em plataformas. Essas plataformas. E quando a gente era muito jovem, para você comprar um LP, para você comprar depois o CD, era caro. Depois começaram a aparecer os CDs piratas, aquelas coisas todas, mas o original era muito caro. Então, o que a gente fazia? A gente ficava escutando a rádio, porque na rádio tocava as músicas que a gente gostava. Né? É verdade. E aí, o que você fazia? Ia no camelô, comprava uma fitinha cassete. Os jovens estão vendo essa live, não sabem nem o que eu estou falando. Comprava uma fita virgem, né? Colocava a fita virgem lá no deck, você já... A melhor era de ferro. Apertava... A melhor era a fita de ferro. O REC. Fita o quê? De ferro. Apertava o REC e apertava o pause, deixava os dois ali. Aí o locutor ia falando, quando ele anunciava que a sua música preferida ia tocar, você tirava o pause e deixava gravar. Consegui. Às vezes ficava o dia inteiro para conseguir gravar a música. Né? Tristeza era quando o cara fazia no final? Falava o que o locutor fazia? Hã? O que o locutor fazia depois? Você gravando a sua música preferida? Falava no meio da música, né? Falava a hora no meio da música. Falava a hora no meio da música. Às vezes fazia um jabá, ou a própria vinhetinha da rádio. Rádio Atlântida. Exatamente. No meio da estragava música. A tua gravação. Ou quando você escutava a música no rádio e você gostava da música, você não sabia o nome da música. Aí não você sabia o nome. E ele não dizia o nome. Passava a música inteira e o locutor não falava o nome da música. Aí você meu Deus, quando é que eu vou Naquele tempo não existia o aplicativo Shazam. Que hoje em dia existe o aplicativo Shazam, que você está escutando uma música, não sabe o nome, você liga no aplicativo, ele te dá o nome da música. Olha só.